Paz seja convosco, meu querido, minha querida. Hoje eu vou te ensinar a entender um pouquinho melhor o Salmo 60, um dos salmos tão conhecidos escritos por Davi. Esse salmo ele foi escrito num momento delicado. Davi ele estava passando por uma guerra e estava se sentindo perdido já. Ele já achou que não tinha mais solução, que ia perder a guerra. E no momento ele está orando ali, buscando ao Senhor, e ele tem uma oração sincera com Deus. Então veja só o que a palavra diz. Ele começa dizendo: ó Deus, estamos quebrados. Precisamos do Senhor. Até quando vai nos rejeitar? É como se Davi dissesse assim: Senhor, nós estamos lutando, mas parece que estamos só perdendo. Parece que o Senhor nos virou as costas. Até quando vai continuar assim? Mas sabe, no meio de todo esse desabafo entre Davi e Deus ali, Davi reconhece que toda força vem de Deus. Ele não perde a fé. Mesmo ele tendo aquele momento dele de falar a verdade, sendo sincero com Deus, até às vezes palavras que a gente fala assim, nossa, como pode uma pessoa talvez orar assim, chegar diante de Deus falando nesse tom? Né? Entenda, ele estava sendo sincero num momento de angústia. E no momento que uma decisão que ele tomasse, na posição em que ele estava, talvez definiria o rumo de uma nação inteira. Então nós precisamos compreender isso. Davi ele estava suplicando pela presença de Deus, mesmo sabendo que não tinha uma resposta imediata, mesmo parecendo que tudo estava perdido, ele não perdeu a fé. E isso aqui é muito importante. Davi fala que ele levantou uma bandeira. A bandeira aqui, ela tem um sinal de direção e salvação. Sabe, é mais ou menos assim como se Davi estivesse dizendo o seguinte: mesmo quando tudo balança, quem ama o Senhor tem onde segurar. É aí que vem uma parte que muitos acham confusa, porque a partir daqui ele vai começar a falar sobre os nomes de algumas cidades. E olha só o que cada uma delas vai querer dizer pra gente. Vamos entender juntos? Então agora falando sobre Gileade. Gileade era uma nação do leste do Jordão, rica em plantações e pastagens. Quando Davi diz que Gileade é de Deus, ele está afirmando o seguinte: até aquilo que parece fora dos limites pertence ao Senhor. Que maravilhoso isso! E ele vai continuar dizendo. Agora ele fala sobre Manassés e Efraim. E veja, são duas tribos poderosas de Israel. Davi as reconhece como parte da força de Deus. Efraim, por exemplo, era conhecida como braço forte, como um capacete de guerra, ou seja, toda a estrutura de defesa, toda a proteção vem de Deus. Quando ele fala sobre Judá, ele está dizendo o seguinte: é a tribo de onde viria o Messias. Davi era de Judá. E ele diz: Judá é o meu cetro, símbolo de governo. Isso nos lembra que todo governo está nas mãos de Deus para sempre. Moabe era uma nação vizinha de Israel e muitas vezes inimiga. E Deus diz o seguinte: Moabe é a bacia onde eu lavo os meus pés. É como dizer, eles acham que têm poder, mas são como uma toalha aos meus pés. Aqui Davi vai falar sobre Edom, que era outro povo inimigo, descendente de Esaú. Deus declara sobre Edom: jogarei a minha sandália. Isso é uma linguagem simbólica, né? Mostrar domínio, como quem diz assim: Edom está sob o meu controle, eles não mandam em nada. E por último, a gente vai ver aqui o nome Filistia. É interessante você saber, não sei se você vai se lembrar do gigante Golias. Golias ele era filisteu, ele veio dessa região. E olha só que interessante. Esse povo foi inimigo constante de Israel. Mas Deus declara que até a Filistia gritará em honra a ele. Ou seja, até os inimigos vão reconhecer quem é o verdadeiro rei. Agora escuta isso. No fim do salmo tem o seguinte: Davi ele começa a clamar por ajuda no fim do salmo. Ele diz que a força humana não vale nada se Deus não estiver conosco. Mas se o Senhor estiver ao nosso lado, venceremos qualquer batalha. E o que isso ensina hoje para nós? Para mim e para você? Nós precisamos entender que nos momentos que parece que tudo vai dar errado, em que Deus parece que está distante, na verdade Ele continua no controle. É no tempo dele, é do jeito dele, e nós precisamos compreender essa soberania de Deus. As lutas são momentâneas. A última palavra sempre vem de Deus. Ele nunca perdeu o domínio e o controle sobre as coisas. Ainda que eu e você estejamos em momentos de luta, de aflição, passando por momentos que a gente não compreende, Deus não perdeu o controle. Então hoje, ao invés de você decidir confiar nas suas estratégias, no seu braço forte, nas suas emoções, decida confiar em Deus. Decida entregar tudo a Ele.
como o Salmo aqui nos diz. Confia, descansa no Senhor e Ele vai te honrar. Não tenha dúvida disso. E se você gostou desse conteúdo, me ajuda aqui, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário. Eu quero saber se você tem dúvida em algo ou gostaria que eu gravasse um novo conteúdo que talvez você tenha dúvida e até hoje você não viu ninguém explicar. Vou ter o maior prazer em poder ajudar você. E eu tenho um último convite para te fazer. Se você quer participar de um grupo de devocional diário, onde você vai receber devocionais todos os dias, né, ali pelo período da manhã, é um grupo fechado, onde eu mando mensagens, eu mando palavra de Deus explicadinha, em mensagens curtinhas para você começar o seu dia. Eu sempre oro por cada um que está ali. Então você é meu convidado. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Você pode estar clicando e entrando nesse grupo, tá bom? Vai ser muito bom ter você lá. Que Deus abençoe muito sua vida e não deixe de compartilhar Jesus.